Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Marcos Vinícius, administrador da página Meditoterapia, também da Neuroteologia e THD Theological Doctor. Sou professor do Seminário Teológico Maranata da Tijuca e estou aqui com um tema complicado que é sobre o desigrejamento, um fenômeno gerado pelos líderes das igrejas. E vou falar especificamente sobre ordenação pastoral. A gente tem que se perguntar se Deus tem escolhido cada vez mais líderes ruins ou tão ruins como parece que, entre aspas, está escolhendo. O nível dos pastores tem sido algo alarmante. Cada vez mais nós vemos líderes sem preparo, líderes sem condição moral, sem condição intelectual, sem qualquer vocação para estar no púlpito. No entanto, cada vez mais parece que para ser membro de uma igreja é necessário conviver com esse tipo de líder. E eu acho que a gente precisa pensar por que isso tem acontecido, a começar da ordenação pastoral. Quais são os critérios que tem feito algum pastor ordenar um outro pastor ao ministério? Eu vou começar com o primeiro elemento e já deixo claro aqui na minha crítica que não estou criticando todas as igrejas, mas uma grande parte delas. Tá? Eu quero produzir uma crítica construtiva, não para que você se torne um desigrejado, não para que você continue um desigrejado, mas fazer a igreja evangélica pensar no próprio desigrejamento que ela tem produzido. E para que você, pensando em retornar à igreja, escolha uma igreja que ordenou pastores, não segundo critérios absurdos, como os que eu vou colocar aqui, mas segundo critérios mais objetivos, quando se trata de nomear alguém para pastorear a igreja. Bem, quando nós lemos a lista de ministérios no capítulo 4 de Efésios, que é um tema que eu ainda pretendo tratar com mais calma aqui, a gente vai ver que o dom de pastor, como o próprio nome diz, é algo dado por Deus. Não é algo que eu simplesmente possa, de maneira institucional, passar para alguém ou nomear alguém, então alguém vai ser pastor, mas na prática é aquilo que acontece. Mas um elemento muito utilizado nas igrejas evangélicas é o elemento místico e, entre aspas, sobrenatural, que na verdade não tem nada de místico e nada de sobrenatural, é mero misticismo das igrejas evangélicas, que é afirmar que Deus é quem escolhe o pastor. Mas claro, evidentemente, quem escolhe é o pastor daquela igreja. Deus escolhe, não há dúvidas quanto a isso. Mas quando um homem se arvora no direito e de maneira insincera de colocar as pessoas que ele deseja, a gente vê que muitos chamados por Deus são colocados de lado, talvez por anos, décadas, e talvez nunca se tornem pastores dentro de uma igreja evangélica, apesar do chamado que eles receberam de Deus. Eu conheço uma igreja em que as pessoas falaram assim, olha, para se tornar pastor nesta igreja, tem que ser muito chamado por Deus, porque se não for muito chamado por Deus, fulano não ordena. E como na minha Bíblia eu não vejo o que é muito chamado por Deus, eu consigo ver, na verdade, a falta de critério. Eu consigo ver nisso um elemento que se torna inquestionável, porque teoricamente é Deus quem dá esse chamado, mas na prática é um homem que tem interesses escusos e um desejo pelo poder, e que manipula isso usando a Bíblia, colocando à sua frente, tal qual Judas tentou manipular Jesus, né? Como a gente já poderia ver ali numa interpretação dos evangelhos, ele tentando jogar o Império Romano contra Jesus e fazer Jesus manifestar o poder dele, mas uma tentativa de controlar a mão de Deus contra os romanos. E muitos pastores fazem isso, eles vão usar o argumento de que é Deus quem está falando ou não está falando, e que alguém, né, às vezes uma persona não grata para eles, não é ordenado porque Deus não quer. É simplesmente assim, fácil e simples dessa maneira. Esse desejo pelo poder, ele esconde, na verdade, uma série de critérios malignos que tem feito com que, dia após dia, os pastores sejam escolhidos de uma maneira tosca, que leva a igreja evangélica a ser aquilo que ela é. Bem, fora o elemento sobrenatural, entre aspas, que seria essa escolha de Deus, enquanto na verdade é a escolha do líder que não fica mais passível de questionamento, quando é colocada aí a vontade de Deus, a formação é um elemento que embarrera de maneira paradoxal
a ordenação de alguém ao pastorado. Bem, nas igrejas tradicionais tem que ser formado em teologia para ser pastor. E eu não vejo isso como um mal, não. Eu vejo que isso é uma boa barreira que dá alguns critérios mínimos de conhecimento para a pessoa fazer parte do ministério pastoral. Acho até que deveria haver uma escola de pastores, não somente de teólogos, porque são duas coisas diferentes. O pastor deveria ter uma formação como pastor e como teólogo. Agora, tudo isso é caro. E esse elemento caro não é financiado por todas as igrejas. Há igrejas tradicionais que são exemplares no sustento, tanto de formação quanto depois no ministério para pastores, e formam seus próprios líderes. Isso é muito bom. Mas em muitas igrejas tradicionais a gente vai ver privilégios apenas para o filho do pastor, que já vai ter um carro, que já vai ter uma condição melhor, os livros todos pagos, as contas todas pagas, enquanto que a maioria vai ficar lá, desculpa o termo, mendigando para a igreja uma oferta, uma ajuda, uma esmola para conseguir se formar, para conseguir pagar a sua mensalidade no seminário teológico. Nem todos são tratados da mesma maneira nas igrejas, em muitas igrejas tradicionais, e nem todos eles são financiados da mesma forma. Estudar é caro, não há como negar isso. Estudar é caro e é difícil e é trabalhoso, tá? Vai requerer tempo, e a pessoa largar muitas vezes o trabalho ou trabalhar menos para dar conta dessa formação. E isso, evidentemente, tem que ser algo que a igreja tem que chegar junto. Agora, no meio pentecostal é interessante o elemento invertido, porque quanto mais formação você tem numa igreja pentecostal, pelo menos na maioria delas, mais persona non grata você é. Parece que algum líder que faça uma igreja pensar, teoricamente, seria de cara um fariseu. Seria uma pessoa fria, que vai desviar a igreja, que vai tirar ela do seu propósito, e muitos pastores estão realmente bancando não a formação de ministros, mas a imbecilização da sua própria igreja. E por isso não é agradável ter um teólogo, alguém que faça uma igreja pensar, que eu não digo que a função do pastor seja só fazer a igreja pensar. O pastor tem que ter vida, tem que ter palavra de Deus e poder de Deus, não se deve abrir mão de nenhum dos dois. O terceiro critério, fora a escolha do líder, então, como a gente falou, e a formação, por incrível que pareça, é nojento que eu vou falar, mas há riqueza. Alguns pastores, isso tem crescido, cada vez mais tem se tornado uma coisa comum, só ordenam pessoas que têm grana, que têm dinheiro para se tornar líderes de igreja. Já vi gente pregando culto após culto, dirigindo reuniões de meio de semana, tentando fazer a igreja encher e conseguindo fazer isso, e não foi ordenado, mas a pessoa que tinha condições financeiras, do dia para a noite, se tornou líder. Era empresário, tinha dinheiro, tinha condição boa, e isso era desejável para aquela igreja, que queria dinheiro, é o objetivo daquela igreja, e a pessoa não percebe, mas quem tem dinheiro, ele pode ser muito manipulável dentro da igreja. Afinal de contas, o que você faz com um membro com dinheiro? Você ordena um membro com dinheiro. Ele se sente, caramba, foi reconhecido, aquilo é bom para ele, e amacia o ego dele, e ordena muitas vezes sem condições de essa pessoa pastorear uma igreja, sem condições de preparo, condições teológicas, psicológicas, espirituais. E aí esse líder com o dinheiro, ele em pouquíssimo tempo é jogado numa igreja com pouquíssimas condições financeiras, que não tem um ar-condicionado, que não tem bancos, que não tem uma série de coisas, e como ele tem uma condição financeira boa, ele está acostumado com o ar-condicionado lá no trabalho dele, no quarto dele, ele vai lá e vai bancar. Ele vai acabar bancando a cadeira, e ele se torna uma espécie de parceiro, uma espécie de ajudador do ministério, e que na verdade ele está colocando o dinheiro dele indefinidamente no ministério, que está colocando ele como peça descartável, para que ele seja explorado. Enquanto ele tiver dinheiro, ele vai ser importante naquele ministério. Agora, isso é uma faca de dois gumes, porque alguns membros endinheirados se sentem no direito de dar ordens aos pastores. E muitos pastores, por dependerem de maneira clara do dinheiro, por amarem o dinheiro, acabam se tornando comandados pelos membros endinheirados, enquanto tratam os membros pobres com absoluto desprezo, mas tratam com total respeito e consideração os membros com riqueza. O quarto motivo é a descendência ou parentesco. E aí fica a pergunta: filho de pastor, pastorzinho é? Eu não estou dizendo que todo filho de pastor
é colocado simplesmente no ministério de maneira irresponsável. Hoje estou numa igreja, por sinal, em que o pastor presidente, ele era um filho de pastor, ele assumiu o ministério com críticas, eu conheço um pouquinho da história do ministério dele, e sei que ele faz um trabalho fantástico, é um homem de Deus, é um ungido de Deus, e é uma bênção. Filho de pastor, foi formado para ser pastor, e é de fato um pastor em todos os sentidos da palavra. No entanto, eu também tenho visto gente que foi arrastada para dentro do ministério, sem ter vida espiritual, sem desejar absolutamente nada com a palavra de Deus, uma vida com Deus, com intimidade com Deus, mas há um negócio da família. Porque, na prática, muitas igrejas adotam uma espécie de regra levítica, em que há uma classe sacerdotal, essa classe sacerdotal precisa assumir a igreja, enquanto, na verdade, primeiro, no Novo Testamento não há essa causa de sacerdócio, descendência, não gera sacerdócio, e na prática a igreja é tratada como uma espécie de bem de família. Então, o pastor construiu aquilo tudo para deixar para quem? Para um outro qualquer que ele não conhece? Vai de jeito nenhum, ele vai colocar para o filho dele, né? E aí igrejas passam de pai para filho, e eu vou deixar claro aqui, tudo bem? Eu conheço igrejas que passaram sim de pai para filho, e o filho era a pessoa realmente chamada por Deus, mas conheço também gente que não foi chamada por Deus, que não tem qualquer vocação e está ali, né, forçado, enquanto tem gente dando um gás tremendo na igreja, orando, jejuando, estudando, fazendo a obra de Deus, fazendo todo o esforço, tá, para se tornar um membro secundário, enquanto quem é filho de pastor, assim, já tem todo o ministério nas suas mãos. Infelizmente, isso é uma verdade. O quinto motivo, motivo escuso, maçonaria. Pessoal, está mais que comprovado que a maçonaria, ela tem umas ligações que não vão fazer bem aí para a igreja. Tá legal? Eu respeito as pessoas que são maçons, tá? Mas eu apresento este livro aqui, Maçonaria do Outro Lado da Luz, do William Schonobelli. Não quero que nenhum maçom se sinta ofendido aqui, tá? Porque eu conheço gente da maçonaria, mas me desculpa, você que é pastor e é maçom não combina. Não combina mesmo, tá? A quantidade de coisas que a maçonaria traz vai entrar em direta contradição com a palavra de Deus, e os motivos luciferianos da maçonaria, infelizmente, não vão se encaixar com aquilo que a palavra de Deus mostra pra gente. Esse livro também é mais doutrinário, tá? Maçonaria e fé cristã. Este aqui é mais de experiência. Infelizmente, igrejas como a Igreja Presbiteriana, Batista, Metodista, infelizmente até a Assembleia de Deus, a Universal do Reino de Deus, são igrejas que estão entregues à maçonaria, e para eles isso é importante que haja um comando maçônico na igreja, que na verdade se torna uma supra-organização dentro da igreja, em que o irmão maçom de grau maior, ele manda dentro daquela organização, tá? Ou pelo menos ele se protege de um outro que deseja às vezes puxar o tapete dele, especialmente nas igrejas que tem eleição de pastor. Aí ele acha importante ser maçom porque ele se protege de não perder a próxima eleição sendo maçom do grupinho da maçonaria, que muitas vezes é o grupinho que domina a igreja e que faz a votação mais influente, né, os discursos, para que um maçom seja eleito líder da igreja. Infelizmente, as igrejas tradicionais, na sua origem, elas têm uma ligação muito clara com a maçonaria, muitas não se desvincularam delas. A Igreja Presbiteriana Independente foi uma iniciativa muito boa de tentar tirar a maçonaria da igreja, e como isso não foi possível, ela mesma saiu da Igreja Presbiteriana e abriu um ministério à parte, que seria presbiteriano, mas não maçom, tá? O outro pessoal está lá ligado à maçonaria, e aí você lê esses livros e me diz se ser maçom e cristão combina, tá? Eu posso expor isso depois com mais calma, se vocês tiverem interesse. Sexto motivo, vou ter um nome estranho aqui, né, para muita gente, pusilanimidade. Pusilanimidade é a característica de quem é pusilânime. Pusilânime é aquele cara que é tímido, ou que, melhor falando, não tem coragem para se impor. E, na verdade, em outras palavras, é o capacho. O capacho do pastor vira pastor. O que muitos líderes querem é um repetidor de ideias incapaz de contestar aquilo que o seu líder fala. São pessoas que não são dadas ao diálogo porque são coronéis da fé. São pessoas que querem impor a sua vontade a todo custo, especialmente porque têm ensinos absurdos que precisam ser repetidos, jamais questionados. Por isso, um repetidor de ideias absurdas é muito importante para a igreja. Alguém que
não só repete tudo que é dito por um pastor, mas alguém que não apaga a luz do mestre, alguém que não brilha mais do que o ego do pastor que administra aquela igreja. Muito ruim ter um membro, um outro pastor que divida as atenções, que chame o público para si, até porque eles têm medo de divisão na igreja, e sinceramente, muitas igrejas são fundadas com base em divisão. Então eles têm medo de encontrar em outros pastores aquilo que eles mesmos já fizeram, aquilo que já estava no coração deles. Então, ser um bobão manipulável, tá? Ser um capacho do pastor é um critério de ordenação pastoral. E último de todos, muito complicado, psicopatia e sociopatia são duas coisas diferentes, mas eu englobei numa coisa só, para a gente fechar 7 motivos que fazem com que a ordenação pastoral atual seja um desastre, tá? A gente precisa entender que, infelizmente, psicopatas gostam de poder. E ser pastor é uma coisa que dá poder. Poder no sentido econômico, poder no sentido político, poder no sentido de relacionamentos, poder para uma série de coisas. Saber como funciona a vida de cada um. Há pastores que chegam ao absurdo de controlar até a vida sexual dos seus membros. Há pastores que chegam ao absurdo de controlar a vida financeira, saber quanto cada um ganha, ter uma planilha com base nos dízimos, né? E quer saber quanto cada um ganha e por aí vai, em vez de, por ética, entregar isso a um contador que faça as contas da igreja, né, para que veja quem dá quanto e o quanto entra, mas alguns fazem questão de controlar a vida de um por um, de autorizar ou não autorizar eventos, inclusive na casa dessas pessoas. E, claro, evidentemente, né, a ligação com política cada vez maior nos pastores, como nós vemos, que são pastores que estão se tornando detestáveis para o mundo, mas também são detestáveis para a igreja. Infelizmente, que pessoas que dizem que vão defender a igreja juridicamente, na verdade, estão simplesmente atrás de poder e dinheiro estatal, para que com isso, por essa união aí espúria, essas igrejas consigam crescer mais, evidentemente crescer financeiramente. Para a gente finalizar então, os 7 motivos. A escolha mística do líder, ou seja, é uma escolha inquestionável, muito ruim, daí começa, né, toda a possibilidade de manipulação, a formação em alguns lugares que é exigida, mas não é financiada, em outros que é indesejável, a riqueza, né, membro rico é importante, descendência e parentesco, é muito claro isso, como é que filhos, pastores ou parentes vão sendo colocados no ministério, a igreja vira uma extensão da casa daquele pastor. Maçonaria, infelizmente a maçonaria tem ligações evidentes com o satanismo. Pusilanimidade, ou seja, o capacho do pastor, ele é bom para virar pastor, um repetidor de 10, né? Tem até esse gestinho aqui, ó, você conhece? Daquele que fala amém ou não amém, né? É muito bom ter um líder que repete até a voz do seu líder, como acontece na Igreja Universal do Reino de Deus e na Igreja Renascer em Cristo. É patético que a voz da chamada Bispa Sônia Hernandes seja repetida daquela maneira. É patético, tá? Eu vou dizer assim porque é uma voz feia, com todo respeito, é uma voz muito feia, e as mulheres fazem questão de rachar a taquara e falar igual a ela, como se isso fosse uma cópia de unção, né? Como se houvesse uma unção a ser copiada, né? Então, assim, isso é algo totalmente ridículo, mas que é uma prática constante na igreja evangélica, são os capachos. Eles querem se parecer com o líder deles, até porque eles não têm nenhum referencial de teologia maior do que o líder deles, e nem de espiritualidade, então eles querem mesmo copiar alguém, né? E como são pessoas que precisam de um líder, é engraçado isso, são líderes que precisam de um outro líder, então eles têm que copiar, até a fala, até o jeito, até a mãozinha, né? Para serem iguais a esse indivíduo que eles consideram alguém a ser seguido, tá? Uma espécie de guru do meio evangélico a ser seguido. E um muito perigoso, como eu percebi, infelizmente, há pastores psicopatas que estão estragando a vida de muita gente, sociopatas também, estão só pensando em benefício próprio, em como eles multiplicam, não o reino de Deus, mas o seu próprio reino, para possivelmente atingir uma alegria, uma felicidade pelo dinheiro que nunca é alcançada, é sempre alcançada com mais dinheiro, mais poder, mais domínio e poder, que era o que Lúcifer queria, e é a síndrome de Lúcifer em muitos deles. E isso forma pessoas desigrejadas. Eu digo para você, eu fiquei um bom tempo desigrejado,
vou compartilhar com você a minha experiência do desigrejamento. Voltei recentemente para a igreja, conto essa história com calma depois. Mas digo a você que está desigrejado que realmente há muito motivo para ficar desigrejado. Mas digo para você que você pode, com esses 7 critérios, começar a examinar quem é quem nas igrejas evangélicas. E começar a pensar na possibilidade de procurar um lugar sério, com um líder sério, com pessoas sérias, e voltar a membrar, porque é muito ruim ficar sozinho. Há pessoas que sobrevivem desigrejadas, há outras que não. Eu sobrevivi desigrejadamente, eu não só sobrevivi, tive uma vida espiritual muito boa com Deus, mas eu sei que a maioria não sobrevive, e começa a pecar em uma derrocada espiritual, não somente sai da igreja, mas sai da presença de Deus e não volta. Por isso eu aconselho a você, com todas as situações ruins que eu te apresentei aqui, a igreja evangélica não é um caso perdido, porque acima de tudo ela faz parte do corpo místico de Jesus Cristo, ou como alguns chamariam por um excelente nome, Igreja Universal do Reino de Deus. Infelizmente esse nome foi usurpado por uma seita, né? Mas há uma igreja universal, há uma igreja que é o reino de Deus, que é o corpo de Cristo, que transcende as barreiras denominacionais. Você pode ter certeza, essa igreja ainda existe, e você precisa procurar essa igreja. Acima de tudo, procure a Deus dentro de você e no seu coração, e Ele pode te indicar um lugar certo. Eu não vou dizer que vai ser fácil, não vou dizer que você vai encontrar em qualquer esquina, e não é fácil fazer o que o Billy Graham fazia na década de 80 e 90, quando pregava o evangelho e dizia: procure a igreja mais próxima da sua casa. Infelizmente isso não é possível hoje. A gente tem que procurar um lugar onde não haja pessoas como eu acabei de expor aqui. Mas faça isso, e que Deus te abençoe.